gente faz um aconselhamento antes da gente fazer a testagem dos exames. No caso, o CTA aqui, ele também é SAI, que é Serviço de Assistência Especializada, que a gente oferece para a população, né, no caso, os pacientes, um serviço mais especializado, com uma equipe multidisciplinar. A gente tem a consulta, né, que é com a infectologista, a doutora Janaína. Nós temos um psicólogo que atende os pacientes tanto em grupo quanto também individual. Temos também uma assistente social para poder estar olhando as necessidades dos portadores. A farmacêutica para poder estar distribuindo e orientar sobre a medicação. No caso, eu como enfermeira, a gente faz medicação em alguns, né, que tem paciente aqui que toma medicação injetável. A gente faz uma pré-seleção antes da consulta, né, uma anamnese do paciente, faz aferição de pressão, pesagem e aconselhamento também de acordo com as suas necessidades. A gente tem um que chama PAN, é um Plano de Ações e Metas, é uma verba que vem do governo federal, no valor de 75 mil, para a gente estar trabalhando com os pacientes, tanto na prevenção quanto na manutenção da saúde dele. E, no caso, o município, ele entra com uma contrapartida de 25 mil. Isso aí é anual, tá? Esse aí, num total, é de 100 mil reais. Esses 25 mil fica mais para medicação. Por quê? Porque a gente tem um gasto grande com medicações que é de doença sexualmente transmissível, tanto para os pacientes do CTA ou pacientes que vêm, né, assim, que vêm só uma ou poucas consultas que parecem com alguma infecção de doença sexualmente transmissível. E também doenças infecciosas oportunistas. Então, esses 25 mil é voltado para isso. Já os 75 mil a gente faz campanhas, prevenção em palestras, a gente faz folder com esse material, faz brinde para poder estar distribuir um leite para criança, porque no caso a gestante ela não pode amamentar. A gente distribui até 6 meses, o Estado manda o leite materno, aquele leite de latinha. Depois a gente mantém com o leite integral até 2 anos. É usado também para a gente estar comprando material para dentro do CTA, para poder dar assim, um maior conforto para o paciente, tá? Em equipamentos, temos alguns grupos, algumas ONGs que ajudam a gente, né? No caso do HIV, com o movimento gay, né? O movimento regional das vertentes. E tem também o bloco do pirulito também que dá alguns suportes para a gente. Por a gente ter verba própria, a gente até não tem muito problemas aqui não. Quanto a exames, a gente consegue assim com mais facilidade, porque a nossa população ela não é muito grande. A cota que o município me dá para a gente dar um suporte maior. E assim, ultrassom, essas coisas, a gente tem uma ligação com o Viva Vida, eles ajudam a gente nesses exames. O raio-x, o único problema que a gente tem um pouco é com biópsia hepática, porque esse é um exame mais complexo, mais caro, então assim costuma demorar um pouquinho para poder ser liberado, pelo menos uns 6 meses. Os outros a gente consegue com mais facilidade. O nosso público-alvo que frequenta o CTA, geralmente é os pacientes, né, que é para consulta, para o trabalho que ele faz com o psicólogo, né, que é o Mário Lúcio, e tem também aqueles que vêm para poder estar fazendo os exames, que qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer faixa etária pode estar procurando, que a gente oferece vários exames de graça. A gente tem um teste rápido para HIV, a proposta é para estender para hepatite B, hepatite C e sífilis, esse teste rápido. A gente faz de 7 às 11, porque a gente tem que ter o acompanhamento do psicólogo, porque dependendo do resultado, para poder a gente ter uma abordagem melhor com o paciente. E tem o teste que é o convencional que a gente fala, que é um exame mais complexo. Ele é feito nas quarta-feira aqui, de 7 às 9, faz de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Esse exame todo mundo pode estar fazendo, tá? Para poder
conhecer como que tá, que o diagnóstico quanto mais cedo é melhor. Então a gente faz mais ou menos na faixa de 15 a 20 exames semanais. Teste rápido a gente até tem uma quantidade maior. A gente está fazendo um CTA itinerante. Esses testes rápidos a gente levar para a população no local onde ela mora. Então a gente já fez em vários PSFs. Em novembro a gente está com a proposta para estar fazendo nos campos das universidades. Ano passado a gente já fez. Em relação a algum paciente entre saúde mental, a gente tem, assim, por causa da descoberta. Então o que acontece? Pode ter paciente que ele pode ter uma depressão, ter uma rejeição da doença. Isso tudo mexe com a mente da pessoa. Em relação ao CAPS, a gente tem uma ligação boa, né? Consegue com facilidade consulta e dá para a gente trabalhar juntos. Tanto ela manda paciente para a gente, quanto a gente também manda paciente lá para o CAPS. A gente tem uma procura muito grande em relação aos usuários de droga para a clínica de dependência. Porque as clínicas hoje estão exigindo o teste dos pacientes. Então, assim, eles vêm para fazer, para ver se tem a doença antes de entrar, entendeu? Então, tem essa procura. Em relação à AIDS, a gente tem alguns que são dependentes, mas não é a maioria, não. No caso, São João del Rei, nós estamos mais ou menos com 118 pacientes de São João del Rei, fora os pacientes dos outros municípios, que chega mais ou menos 177. A faixa etária que mais abrange, no caso do HIV, é da década de 60 e década de 70. No caso, o masculino ainda está em um índice maior do que o feminino. Estamos tendo agora um aumento relativo assim, entre jovens, por quê? Às vezes ele tem a doença, mas ela ainda não manifestou. E se ela não manifesta, ele não vai procurar. Vai procurar porque não tem nada, não está sentindo nada. Eles acham que a AIDS era como ela era antigamente, a pessoa bem raquítica, bem anêmica, bem magrinha. Não, hoje a AIDS ela não tem cara. Qualquer um de nós assim, pode ter e não apresentar a doença. Então, assim, você não tem que confiar no outro, você tem que pensar em você. Porque depois que pegou, né, a solução é cuidar. Não tem nenhuma outra maneira de você evitar a doença sem ser com o uso do preservativo. O governo, ele mantém com a medicação, mas será que se algum dia esse índice aumentar muito, igualzinho está aumentando, será que ele vai ter recursos para poder continuar esse tratamento?